Chega mais que a história de hoje parece uma série. A série de uma pessoa romântica que busca um amor. Já que a história parece uma série, eu vou dividir em capítulos. Cada capítulo, um amor diferente. Alguns vão ter sofrimento, outros desilusões, mas em nenhum momento vocês vão me escutar falando aqui em desistir. Serão 6 capítulos, todos eles com começo, meio e fim. Mas no final de tudo, o grande final é inesperado. Vai ter gente que vai dizer que o final tá piegas. Vai ter gente que vai achar o final incrível. E vai ter gente que não vai achar nada. Porque existem pessoas que não acham nada nunca. E tá tudo certo. Então, segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Kel. Capítulo 1. Mais rápido que um raio. Nossa história começa no Brasil. A Kel é dessas mulheres que acreditam no amor. É dessas que acredita que todo mundo tem uma alma gêmea, a metade da laranja, a tampa da panela, perdida por aí, e é só ter paciência que vai encontrar. A busca dela começou quando ela tinha 24 anos e se casou pela primeira vez. A Kel tinha 24 e ele 22. Depois de 2 anos de namoro, ela ficou grávida, o filho nasceu, o casamento mudou. O marido, que já era bem ciumento, ficou possessivo, controlador. A Kel deu chance, ela perdoou os excessos. Ela acreditou que ele era o cara certo, até que um dia não aguentou mais. Depois de 3 anos de casado, ela separou. Primeira tentativa de encontrar o amor eterno, falhou. Recapitulando, nesse primeiro episódio nós conhecemos a Kel. A gente já sabe que ela tem um filho que acredita no amor, mas não quer ninguém na barra da saia dela dizendo o que pode ou não fazer. Eu não dei nome para esse primeiro amor porque foi tudo tão rápido. Ele mal entrou na série e já tá saindo, apesar que ele vai voltar para essa história. Daí lá na frente, se a gente julgar necessário, a gente dá um nome para ele, ok? Capítulo 2. Não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe. Divorciada, a Kel inventou que queria aprender a falar inglês. Ela começou a fazer um curso e queria alguém para conversar. Aí ela entrou num grupo na internet. Esse grupo era de brasileiros que moravam nos Estados Unidos. Ela puxava a conversa, mas ninguém respondia. Era um grupo muito estranho, com pessoas muito esquisitas. Grupo estranho, com gente esquisita, isso dá música. Eu não sei onde era esse grupo, mas foi antes do Facebook, WhatsApp, Orkut ou qualquer coisa que a gente conheça hoje. Eu tô falando aqui do começo dos anos 90. Eu nem sabia que nessa época existia grupos assim de bate-papo na internet. Bom, no meio de tanta gente estranha, apareceu um cara legal. Um brasileiro que já tinha um tempo que estava em Nova York. O cara era muito perfeito. Era alto, bonito, legal e logo rolou uma amizade ali. Esse homem eu vou chamar de Leonel. Leonel estava estudando inglês nos Estados Unidos e trabalhando. Depois de um tempo dessa amizade virtual, ele foi passear no Brasil e eles se encontraram pessoalmente. Foi paixão à primeira vista. Kel ficou louca. Sabe quando o coração pulsa forte e a gente não sabe nem como comportar na frente da pessoa? Pois é, ela gamou no cara. Enquanto o romance estava rolando solto entre eles, a situação financeira dela não estava nada boa. Você já ouviu falar de alguém que está bem e do nada as coisas desandam e passam a dar tudo errado? Chamam isso de maré de azar, mal olhado, mau agouro, praga, chame do que quiser. Nesse ponto da história, a Kel estava vivendo nesse momento. Ela teve que sair da casa onde ela morava porque o ex-sogro era fiador e a convidou a se retirar. O ex não pagava pensão e na época nem sei se isso já era regulamentado. A Kel cuidava do menino sozinha. Para piorar, ela perdeu o emprego e teve que ir morar na casa dos pais dela com o filho. Foi um efeito dominó, até que Leonel fez uma proposta interessante para Kel. Por que você não vem morar aqui em Nova York? Vem,
que eu te ajudo a arrumar um trabalho. Pois é, Leonel fez a proposta e prometeu ajudar com trabalho e hospedagem. Na hora, a Kel recusou. Não tinha como ir para outro país assim e levar uma criança junto. Mas aí o Leonel resolveu essa situação. Ele falou assim: deixa o menino no Brasil e daqui a um tempo, quando você já estiver estabilizada, a gente traz o teu filho para morar aqui. Vem que aqui eu arrumo tudo para você. Um lugar para você morar, um trabalho, é só chegar. A Kel morria de vontade de morar nos Estados Unidos, era o sonho da vida dela. Foi por isso que ela foi estudar inglês, mas até conhecer o Leonel, esse sonho era muito distante. A Kel não tinha ideia de como era viver lá, como que fazia para chegar até os Estados Unidos. Mas agora tudo mudou. Ela conseguiu tirar o visto e partiu ver a Estátua da Liberdade de perto. Central Park, Empire State Building, as Torres Gêmeas, antes de explodirem, é claro. Beleza, chegando nos Estados Unidos, o que aconteceu? Não tinha trabalho. Não tinha casa para ficar. Tudo que o Leonel falou que ia ajudar, não tinha. O máximo que ele fez foi conseguir um hotel para ela porque não podia ficar nem na casa dele. Bom, a Kel teve que se virar. E se virar era o que dava para ser feito. Ela entrou num bate-papo e conheceu uma brasileira. Essa mulher arrumou um quarto na casa de um tio dela para Kel morar. Essa brasileira, na real, foi meio que um anjo, porque além de conseguir um lugar legal para Kel morar, ela arrumou um trabalho para Kel. Ela estava indo embora para o Brasil e passou para Kel a vaga de trabalho que ela tinha. Essa mulher era babá do neto de uma pessoa super, mega famosa no Brasil. Gente, muito rica e poderosa. A Kel, ela nem acreditou. O que ela ganhava em uma semana lá em Nova York era igual a um mês de trabalho no Brasil, quando estava empregada, claro. Então a vida dela ficou assim. A Kel namorava o Leonel e trabalhava de babá nessa casa. A patroa da Kel era uma pessoa super bacana e humana também. Quando essa patroa ficou sabendo que o filho da Kel estava no Brasil, ela falou assim: vamos atrás de um green card de trabalho para você. Você tem que ficar legal aqui para poder ir buscar o seu menino. Poxa, parecia que a vida dela ia dar uma virada, ganhar bem, trabalhar com pessoas bacanas e justas e ainda ter alguém para dormir de conchinha. Não parecia mesmo que a vida dela ia dar uma virada? Quando o Leonel ficou sabendo aí dessa história de green card, o olhinho dele até brilhou. Não foi de paixão, não. Brilhou de interesse. O que ele fez? Vamos casar. Não vou nem comentar. Leonel tinha visto de estudante e estava quase vencendo. Então, um green card ia chegar em boa hora. E não é que a Kel aceitou? Ingenuidade, né? Hoje ela sabe disso, mas na época ela achava que era amor. Eles namoravam só 6 meses e casaram. Depois de casada, a Kel foi morar no norte do estado de Nova York. Para quem não é familiarizado com a geografia dos Estados Unidos, é assim. Nova York é igual São Paulo, tem o estado e tem a cidade. A cidade de Nova York fica no sul do estado de Nova York, mas não é a capital do estado de Nova York chama Albany. Mas enfim, Kel se mudou para o norte do estado, que é bastante longe de New York City, para morar com o Leonel. Só que o Leonel, namorado, era muito diferente do Leonel, marido. Só 6 meses de namoro, né? Não dá tempo de conhecer uma pessoa a fundo. O Leonel simplesmente não pagava as contas e quando pagava era tudo atrasado. Então eles tinham conta de luz, de água, de gás, tudo atrasado. O aluguel também. O negócio era tão bagunçado que a proprietária do apartamento ia bater lá na porta da casa deles para cobrar a dívida. Olha que situação! E qual a explicação para isso? O Leonel trabalhava e tinha lá a grana dele, mas falou que estava quitando uma dívida antiga e se enrolou com as despesas de casa. Ele disse também que mandava dinheiro para ajudar nas despesas da mãe dele no Brasil. A Kel acreditou nesse papinho e ajudou. Ela pagou as contas. A Kel começou a pagar todas as contas da casa, sem contar que ela mandava dinheiro para sustentar o filho no Brasil também. A vida deles de casados virou um
caos. Era briga e mais briga e mais briga, um inferno. Ela não entrou em detalhes, mas eu acho que essas brigas eram por dinheiro, ou pelo menos começava por causa do dinheiro e depois tudo virava motivo para confusão. O Leonel estava sempre negociando uma dívida e a Kel bancando a casa. Ou era uma dívida ou ele falava que tinha mandado dinheiro para a mãe dele no Brasil. Até que o green card deu errado. Quando a patroa foi investigar melhor como podia aplicar para o documento para ajudar a Kel, a mulher descobriu que era muito mais burocrático do que ela imaginava. Ela ia ter que provar coisa que ela nem conseguia. Resumindo, deu ruim. E se o Leonel só casou com a Kel pelo documento, ele se lascou, porque não deu em nada. Eles ficaram anos nesse casamento cheio de confusão até que a Kel resolveu ir embora. Ela estava morrendo de saudades do filho e disse que não aguentava mais. Tem essa. A promessa de buscar o filho também ficou pelo caminho. Leonel disse que ia embora junto. Bom, eles trabalharam para juntar uma grana para chegar no Brasil e comprar um carro e também para ter ali um dinheirinho para se manter uns 6 meses até arrumar um trabalho, para restabelecer a vida ali. Só que chegando no Brasil, as coisas desandaram. Se é que dá para ficar pior. A Kel descobriu que a mãe do Leonel estava para ser despejada de casa. Mas como se ele mandava dinheiro para a mãe todo mês? Isso é o que ele dizia, né? O dinheiro que eles levaram para dar uma segurada nas contas nos primeiros meses simplesmente sumiu. Foi desaparecendo aos poucos e quando a Kel foi ver, tinha acabado. Era para durar 6 meses e durou 2. Para onde foi esse dinheiro? Não era só o dinheiro que sumia, não. O Leonel também. Um dia ele desapareceu e sabe onde ela foi encontrar o marido? Vocês conseguem imaginar? Isso explica exatamente o sumiço do dinheiro. A Kel foi encontrar o Leonel num bingo. O Leonel era viciado em jogo. Ele perdia todo o salário dele em jogo. Ele não ajudava a mãe nada e nem pagava as contas. A grana era toda para apostas, porque tem dessas, né? A pessoa que é viciada em jogo sempre acha que vai ganhar. Às vezes ganha mesmo, mas no fim das contas perde tudo e é o que acontecia com o Leonel. Bom, depois dessa eles resolveram mudar de cidade. Leonel arrumou um trabalho, mas a Kel não. Ela ficava em casa cuidando do filho dela, engravidou de novo e teve mais um menino. Desta vez, era um filho do Leonel. Se o Leonel namorado era ok e o Leonel marido era irresponsável, agora a Kel vai conhecer o Leonel pai. Ele começou a maltratar a Kel. Como ela não estava colocando dinheiro dentro de casa, ele falava assim: apaga a luz. Não é você que tá pagando a conta, né? Vai arrumar alguma coisa pra fazer. Tá aí sem fazer nada o dia inteiro. Era como se, na condição de pai e provedor, ele tivesse automaticamente pegado o domínio da situação. Era como se ele tivesse recebido ali um poder. A Kel, sem trabalho e ainda com um filho recém-nascido, estava totalmente na mão dele. E mais, ele viajava e não dava nem satisfação para ela. Tipo assim, tô pagando tudo, então cala a boca. Eu detesto essa frase, cala a boca. Para mim é o auge da grosseria de uma pessoa. Só falei aqui porque era exatamente assim que ele falava com a Kel, nessa grosseria. A Kel resolveu fazer uma faculdade. Já que ele mandava ela fazer alguma coisa, ela foi. Leonel aprovou, só que ele estava achando que ela ia fazer um curso de costura, de jardinagem, essas coisas. Quando ela passou no vestibular para fazer direito, ele ficou assustado. A Kel falou: Ué, você não mandou eu fazer alguma coisa da minha vida? Pois é, vou fazer faculdade de direito. E é você que vai pagar. Meio que a contragosto ele foi pagando. A Kel me falou que ele era muito orgulhoso e que ele nunca falaria que não tinha dinheiro para pagar uma faculdade para ela. Ele pagava, mas não fazia questão de ajudar com mais nada. Em casa, com as crianças, nada. Ela se virava para dar conta de tudo. Pelo menos ele não estava gastando tudo mais com jogo, né? Quando ela chegou no 3º ano, Leonel mandou a Kel sair da faculdade. Larga isso porque você não tá dando atenção pra gente. Não dá pra continuar. E soltou uma assim. Eu não vou aguentar ver as pessoas te chamando de doutora. É sério isso? Eu não vou aguentar escutar as pessoas te chamando de doutora. Tem gente que é desse jeito, né?
que não quer ver a vitória dos outros para não se sentir inferior. Kel não largou a faculdade, ela largou dele. Depois de 7 anos juntos, ela colocou um fim nesse casamento. Foi tarde, hein? A Kel e os filhos tiveram que fazer até terapia para se recuperarem aí do trauma. Ela me disse que ele era psicopata e narcisista. Recapitulando, nesse segundo episódio nós vimos que a Kel estava desempregada, conheceu um brasileiro pela internet, mudou-se para os Estados Unidos e casou. Depois de anos de relacionamento, teve mais um filho, voltou para o Brasil e descobriu que o marido é viciado em jogo. Começa a fazer faculdade e depois se separa. Capítulo 3, num piscar de olhos. Kel separou, sem dinheiro, desempregada, pagando a faculdade e com 2 crianças para cuidar. Algumas aqui vão dizer, ruim com ele, pior sem ele. Eu entendo quem pensa assim, mas tem que ver que às vezes é pior sem ele no começo, até as coisas se ajeitarem e depois tudo vai melhorando. Melhor que ficar enrolada anos com uma pessoa que não agrega nada na nossa vida. Pelo contrário, só nos destrói. Acho que a Kel pensou isso, ou só foi no impulso mesmo. Só sei que ela se separou e para conseguir manter as contas, ela tinha a pensão que o Leonel pagava, em função do filho que eles tinham juntos, e ela também começou a vender monografia na faculdade. Os estudantes, em vez de fazer os trabalhos da faculdade, pagavam para Kel fazer. Ela falou que estudava na força do ódio para fazer esses projetos. Aos trancos e barrancos, ela conseguiu ir pagando as contas. Um dia lá, quando a solidão bateu forte, a carência apertou ali no fundo, a Kel, que não saía para lugar nenhum, topou ir na balada com uma colega de faculdade. Ela falou que o nível dela de carência estava com um sinal vermelho, alerta total. Tava tipo... Um amigo chamou a Kel de linda e ela deu um abraço nele, de tão emocionada que ela ficou. Deu para entender o nível de carência? Era nesse nível aí que ela estava quando foi pra balada e conheceu um boy. Não um boy, um cowboy. Kel apaixonou pelo cowboy no primeiro encontro. 7 meses de namoro e eles foram morar juntos. Morar juntos não, ele foi morar com ela. Casaram, né? Cowboy era legal, as crianças adoravam ele. Era uma pessoa divertida, gentil, bem diferente do Leonel. O relacionamento não tinha briga, não era aquele caos. Só love, ela pensou. Acertei na mão. Chega de dedo podre na minha vida. Será? O cowboy não era aquele cara, como é que eu digo aqui? Aquele cara que gosta de trabalhar. É isso. Preguiça? Não sei. Não gostava, não trabalhava e pronto. A Kel que se vire. É vagabundo que chama isso? Folgado? Sem noção? Pois não tem amor que sobreviva a isso, né? Fim de casamento. Aqui, a Kel se convenceu. Aqui eu falei pra mim mesma, não, chega de homem traste. Eu quero é viver minha vida, ser independente, curtir sozinha. Não sei até onde vai durar essa fase, mas ela tentou. Recapitulando, nesse terceiro episódio, Kel, após se divorciar do segundo marido, usa a pensão do ex e vende monografia na universidade para sustentar ela e os filhos e também pagar a faculdade. Depois de um tempo sozinha, com uma carência infinita, ela topa ir para a balada com uma amiga, se apaixona por um cowboy e casa. O casamento dura 7 meses porque ele estava atrás de uma mommy sugar e ela não queria interpretar esse papel. Capítulo 4. Não deixe para amanhã a cerveja que você pode beber hoje. Kel começou a trabalhar como estagiária na Defensoria Pública e depois que se formou, conseguiu um trabalho no escritório de advocacia. Aos poucos, passou a ganhar bem e a fazer coisas aí que faziam parte desse momento mulher independente. A essa altura, os filhos dela estavam um com 15 anos e o outro com 9. Pois ela emagreceu, ficou gostosona, colocou mega hair, saiu balançando a cabeleira loura pelos 4 cantos do Brasil. Comprou um carrão, começou a viajar, foi até para Cancún. Eita, que ninguém segura essa mulher.
Decidiu assim: se for para arrumar um homem, que seja com dinheiro. Não quero mais saber de pé rapado, aproveitador. E para arrumar um homem rico, ela fingia que era rica, pois Kel se jogou no mundo curtindo todas até ir visitar uma irmã que morava em Londres. Recapitulando, esse capítulo foi só para dizer mesmo que a Kel também tentou ficar sozinha, mas não durou muito. Capítulo 5, nem tudo que reluz é ouro. Kel ainda estava nessa vibe de balada e curtir a vida até o dia amanhecer quando chegou em Londres. Foi para uma boate, sabe aquele encontro de almas? Aquela coisa assim que você olha para a pessoa e arrepia e já pensa, agora sim, é esse. O coração dispara, o corpo amolece, começa a falar rápido, joga o cabelo pro lado, pro outro, olhar 43 e você pensa, encontrei o amor da minha vida, a metade da minha laranja, a tampa da minha panela, minha alma gêmea. Parecia que eles se conheciam de outras vidas, foi uma paixão avassaladora. O cara, um egípcio, chegou conversando com ela como se já conhecesse a Kel há anos, falando assim: Oh, you're here? How are you? Você aqui? Como que você tá? Ela pensou: como assim? Eu não conheço ninguém em Londres, além da irmã dela, que morava lá, claro. Porque é estranho, né? A pessoa chega do nada como se te conhecesse. Ué, você aqui? Ou será que isso é uma cantada e a Kel não estava sabendo? Não sei. Pois rolou. Beijo, abraço, tchaca-tchaca na muchaca, fuque-fuque, o que mais tinha direito. Na semana seguinte, o cara chamou a Kel para morar com ele. Uma semana. Isso mesmo. Uma semana. Será que estava escrito que era destino? Mas a Kel disse não. No fundo ela queria, mas ela tinha 2 filhos, o trabalho, a profissão dela no Brasil, então ela falou não. Kel tá criando juízo. Ela voltou para o Brasil e eles ficaram se falando por telefone, namorando à distância. Ela disse que nunca se apaixonou assim. 6 meses depois desse encontro de almas, ela voltou para Londres para se encontrar com ele. Mas aí o cara, o alma gêmea, já não era mais a mesma pessoa. O egípcio de Londres estava magro, mas magro. Pele e osso. A Kel descobriu que ele era viciado em coca. Ela ficou com dó. Ela teve pena dele porque a aparência dele era de doente. Nesses 6 meses que ela ficou fora, quando voltou, ela encontrou outra pessoa. Era como se ele tivesse uma doença terminal mesmo, sabe? Ficou raquítico. A Kel ficou triste, chorou horrores, pensou assim: definitivamente, o amor não é pra mim. E desistiu desse romance. Resolveu continuar viajando, só que ela voltou pro Brasil com uma coisa encasquetada na cabeça. Saca só a reflexão que ela teve. Esse cara aí de Londres era egípcio. Egípcios mexem com meu coração. Logo, o grande amor da minha vida está no Egito. Faz sentido? Recapitulando. A Kel estava numa fase de curtir a vida e viajar pelo mundo quando conheceu um egípcio em Londres. Algo dentro dela disse que ele era o grande amor da vida dela. Algo lá dentro bateu diferente, até ela descobrir que o cara era viciado em droga pesada e estava doente. Ela resolve desistir desse egípcio, mas colocou na cabeça que aquele romance foi um sinal. Capítulo 6. De grão em grão, a galinha enche o papo. Imagina ela chegar no Brasil do nada com essa ideia. Quero um egípcio. As amigas dela falaram: você tá louca, lá eles explodem pessoas, lugar machista, escraviza mulher, sai fora. Ela saiu mesmo? Nada a ver, pensamento insano, até o dia que a Kel foi fazer unha. Salão de beleza sabe como é, né? A gente sempre tem uma história para contar e uma para ouvir. Pois a Kel contou para uma mulher lá que estava fazendo unha também essa desilusão que ela tinha sentido e, ao mesmo tempo, esse sentimento de que tinha que ir para o Egito. Vocês pensam? A mulher deve ter achado a Kel maluca, né? Egito, do outro lado do mundo, que viagem. Mas não.
A mulher falou que tinha uma amiga dela que morava lá no Cairo. Essa amiga tinha casado com um egípcio e se mudado para lá. E perguntou se a Kel queria o contato dessa amiga. Pois Kel pegou esse contato com essa mulher, adorou a amiga, fizeram amizade e partiu o Egito. Vocês acreditam? Eu acho que eu sou muito parecida com a Kel, não espero as coisas acontecerem não, eu vou atrás, se tiver dinheiro para ir e voltar, claro. Pois a Kel tinha, chegou lá essa amiga e o marido dela foram recepcionar a Kel no aeroporto. Sabe uma galera, gente boa? Pois era esse casal. A Kel ficou encantada porque a brasileira era muito legal e o marido dela era super cavalheiro. Ele era daqueles homens que abrem a porta do carro, que tratam as mulheres super bem, meio gentleman. Bom, chegando lá no Cairo, a Kel quis conhecer tudo, né? Primeira parada, pirâmides. Pois lá foi Kel, loirona, montada no Mega Hair, se sentindo a Shakira do deserto, conheceu uma das maravilhas do mundo. Todas as fotos que ela tirava, ela postava na internet com o hashtag pirâmide. Nisso, um cara começou a comentar as fotos dela. Um egípcio, gato. Só que ele veio com uns papos assim: você é muito linda, tá aqui ainda? A Kel foi grossa com o homem, tava se achando. Acho que na real, ela já era diplomada em homem que não presta e não queria pagar para ver de novo. Ela trocou umas mensagens com ele e foi embora. Mas mesmo ela no Brasil, eles continuaram se falando. Pela internet, é claro. E na real, a Kel foi descobrindo que, apesar daquele primeiro contato ter sido péssimo, você é linda, ele era um cara super interessante. Eles conversavam sobre cultura, história, egiptologia, filosofia e o cara foi se tornando apaixonante. 6 meses depois, a Kel voltou ao Egito, foi passar o carnaval lá, fantasiada de Cleópatra. Brincadeira, lá não tem carnaval não, imagina, nem bebida alcoólica tem direito. Mulher com decote então, vixe, nem mostrar o ombro pode. Mas enfim, a Kel foi pra lá e ele já foi buscar a Kel no aeroporto. Ele, gente, eu vou chamar esse homem de Mohammed, pois eles foram viajar juntos, foram pro Monte Sinai, para as praias maravilhosas que tem lá no Mar Morto, fez um cruzeiro pelo Rio Nilo. Por alguns dias, ela teve ali uma vida de rainha, ou melhor, de faraó. O Mohammed levou a Kel para conhecer a família dele. A Kel foi jantar na casa da mãe do Mohammed. A mãe era uma senhorinha muito simpática, baixinha. Ela usava o hijab na cabeça e uma roupa cobrindo todo o corpo e estava carregada de ouro. O pai não estava em casa nesse dia porque ele trabalha com petróleo em outro país, mas ele participou do jantar por ligação de vídeo. Quem estava lá para jantar com eles também era o irmão do Mohammed, todo bem vestido, terno, tudo muito formal. E eu vou contar aqui para vocês como é que era a casa. Era um apartamento grande, era um apartamento por andar. A Kel falou que estava se sentindo num conto de fadas, no caso aqui devia ser algo como Aladim. Porque os cômodos eram grandes, tudo muito decorado, tinha uma mesa imensa, em cima um lustre daqueles enormes, cheios de lâmpadas, um bule de chá e muita, mas muita comida. A Kel estava tomando remédio para emagrecer, não queria nem saber de ver aquele monte de coisa. Priscila, eu não tinha fome nenhuma, eles me serviram um frango assado. Não era assim um pedaço de frango não, era um frango para cada um. Eu não conseguia nem olhar para o frango, quem dirá comer. A Kel deu um jeitinho e foi comendo um pouquinho de cada coisa. Gente, tudo muito lindo, comida maravilhosa, pessoas gentis. A gente logo fica pensando, o que vai dar errado aqui? Sei lá, quando tá perfeito demais, vem esse pensamento, né? A gente desconfia. Será mesmo que precisa? No final desse jantar, o Mohammed deu um anel para Kel. Um anel de diamantes. Vocês acreditam? Um anel de diamantes. Só uma observação aqui. O Egito, em geral, é um país muito, muito pobre.
Eu estive lá e eu fiquei assustada com a quantidade de pessoas pedindo comida na rua. Famílias inteiras. E sei também que tem muitos egípcios que só querem documentos de brasileiros e ficam doidos atrás de brasileiros só para conseguir o passaporte. Olha só, eu não gosto de generalizar e falar que nenhum presta, eu acho isso muito xenofóbico. Existe gente boa e gente ruim em todas as culturas, mas antes de entrar numa aventura assim igual a da Kel, é importante a gente saber que é uma cultura muito diferente e nunca dependam de homem para pagar nada. Tipo assim, vem pro Egito, eu pago a tua passagem. Não. Conheceu alguém e quer ir para lá? Eu não vejo problemas desde que tenha dinheiro para ir, lugar para ficar ou dinheiro para pagar um lugar para ficar e dinheiro para voltar. Principalmente, porque se alguma coisa der errada, tem como sair da situação. Acho que isso vale para qualquer lugar. Pois voltando aqui, a Kel estava impressionada com tudo isso e, claro, ligou para a amiga para contar. A amiga brasileira que era casada com um egípcio. Pois aí vem o susto. A brasileira falou assim: Amiga, parabéns, você está noiva. Hein? Como assim você está noiva? Pois é, lá não tem muito essa coisa de namorar. Ficar anos, conheceu, gostou, casou e é isso. Essa coisa deles terem viajado junto e tal antes de casar não costuma acontecer, não. Pois a Kel ficou muito assustada. Como assim? Eu fico noiva? Como assim? Eu nem fui convidada para o meu noivado? Eu vou me casar com um egípcio? Ela voltou para o Brasil atordoada. Por um lado, ela pensava, não, nada a ver. Por outro, era, e se ele for mesmo o amor da minha vida? E tinha mais um lado, que era mais prático. Ah, já casei tantas vezes mesmo, se não der certo, descasa. Pois assim foi, 2 meses depois do noivado, a Kel voltou para o Egito. Ela casou só no civil. Ela me disse que quando um egípcio casa com um estrangeiro, não pode ser na mesquita, até porque ele é muçulmano e ela é judia messiânica. Eita! Bom, se casaram e foram morar no Brasil. A Kel fez questão deles irem para lá por conta dos filhos e também porque ela não queria largar a profissão dela, pois Mohamed virou meio que pai dos meninos. Ela disse que ele é super paizão, é uma pessoa super amável, cavalheiro, e é ele que sustenta a família. Ele é muito respeitador e ela me disse que o Mohamed é um marido assim, maravilhoso, tudo o que ela pediu a Deus, ou a Alá. Bom, a história termina aqui? Até termina, a parte do romance sim, mas a vida da Kel vai sofrer uma reviravolta tão grande que eu resolvi contar em outro episódio. Para vocês terem uma noção, o dia que eu conversei com a Kel, ela estava fazendo Uber nos Estados Unidos. Ela parou o carro para a gente poder conversar. E vocês não têm noção do que vai acontecer aqui. Na real, vamos fazer uma coisa? Como é que vocês acham que essa história vai sair de um casamento feliz, a Kel, advogada no Brasil, morando com os filhos, para trabalhar de Uber nos Estados Unidos? O que pode ter acontecido aqui? Vocês têm noção? Comenta aqui para mim. Eu continuo essa história na semana que vem. Até lá! Essa é a primeira parte da história da Kel. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.